bastante denso, porque envolve muita dor. E eu penso que é uma reflexão que a gente tem que fazer com muito respeito, né? Principalmente para as pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas nesse plano da vida e também por aqueles que romperam as barreiras da vida pelo autoextermínio. E os familiares e amigos também, né? É um tema que falar em meia hora é até muito pouco tempo, é um tema que vale a pena até se criar um seminário, é um tema muito vasto, e eu encontrei várias diretrizes quando eu estava fazendo essa pesquisa. O Brasil, vocês não sei se vocês têm conhecimento desses dados, acredito que sim, já é o 8º país no ranking de suicídio. Há um suicídio a cada 40 minutos no Brasil, e isso são dados antes da pandemia. E a gente sabe que agora, durante a pandemia, cresceu um pouco. E a cada 4 segundos, uma pessoa tenta o suicídio no mundo. E a cada 40 segundos, uma pessoa consegue. Então, isso dá um total de mais de 1 milhão de pessoas. E esses números podem não ser tão exatos, porque tem muitas famílias que não expõem, até por conta de preconceito, até mesmo de correntes religiosas. Fica uma mancha social, né? A pessoa sente uma mancha social. E ainda tem aquelas pessoas que a gente sabe que podem ter desencarnado por acidente, mas será que foi acidente ou ela jogou o carro, né, em algum lugar, ou outro tipo de acidente, intoxicação, enfim. São vários casos que têm alguns apontamentos, mas que não têm uma estatística definida. Então, o número pode ser muito maior do que a gente tem conhecimento. Tem uma especialista, Karina Fukumitsu, que ela é psicóloga e suicidóloga, né? Ela se especializou nisso. E ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Ela fala: quem mata quem quando o suicídio acontece? Na década de 80, nos Estados Unidos, eles determinaram que não se falaria nesse assunto por conta de imitação, porque as pessoas começavam também a se matar quando ouviam. Mas depois de 30 anos, eles resolveram que teria que falar do assunto, porque o assunto tornou-se um problema de saúde pública. E se é um problema de saúde pública, há necessidade de criar políticas públicas para o atendimento, para o acolhimento, né? E por que é importante falar nisso? Porque é para gerar reflexão. Porque é através desse pensamento que vai orientando a nossa conduta e nem para a gente ter um novo significado e entendimento do que acontece. O objetivo hoje não é de falar o que acontece com o espírito depois que ele desencarna pelas vias do suicídio. Nisso nós temos aí no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata de penas e gozos terrenos, Memórias de um Suicida, Jovens no Além, existem inúmeras literaturas que abordam esse tema. Mas a doutrina espírita, por ser uma filosofia, e ela tem essas informações, ela acaba sendo um porto seguro, ela acaba sendo um acolhimento para quem está vivendo essa dor. Isso é muito importante. Então, qual é o nosso objetivo? É entender como que se dá esses sinais, porque os sinais são dados para que a gente possa ser agente preventivo e ajudar essa pessoa que está vivendo um momento de dor. E às vezes a gente fala assim, mas esse assunto, né? Eu quando fiz essa pesquisa a primeira vez para falar desse assunto, a pessoa falou para mim assim: mas isso está muito longe da gente. Eu fiquei pensando, será? Será que está tão longe da gente assim? Será que a gente entende esses sinais? Porque falar do suicídio é um tabu, é um assunto silencioso, invisível, e isso faz com que alimente essa passividade. E a falta de informação faz a gente ignorar esses sinais e não saber nem para onde ir quando precisa dessa ajuda. Então, é importante que a gente entenda isso, e a gente consegue fazer isso, e a doutrina espírita nos ensina, exatamente como Jesus nos ensinou, né? A servir. É quando a gente tem um pouquinho de atenção com o que o outro está falando, porque a dor do outro só o outro entende, né?
Então, mas o que que leva uma pessoa a se matar? Nós estamos vivendo uma crise, né? E existem vários fatores. A ciência diz que a hereditariedade também pode levar as pessoas a uma propensão ao suicídio. Mas, em linhas gerais, nós vamos ver que o suicida é alguém que tem necessidade de aliviar pressões, tanto internas quanto externas, né? Então, não é uma morte, não é uma coisa destinada a uma única morte, mas a mais de uma morte. Porque o suicida, na verdade, ele não quer se matar. Ele quer matar o constrangimento que está vivendo. Ele quer matar a dor que a grande maioria de sinais. Para cada 10 casos, 8 foram sinalizados. E essas pressões, elas têm vários aspectos. Um deles são as cobranças sociais. E isso acontece principalmente com aqueles grupos que sofrem preconceitos, né? Os homossexuais, por exemplo, jovens, eles têm muita dificuldade de assumir a sua homossexualidade diante da família, que às vezes também não aceita, e diante da sociedade. Então, muitos deles se encaminham para isso. Tem as pessoas com altas taxas de alcoolismo, que também acabam se encaminhando para o suicídio. E hoje a gente vê cada vez mais jovens, ainda bem jovens, fazendo uso de drogas lícitas e ilícitas. E isso é muito perigoso, porque a estrutura do cérebro de um adolescente ainda não está formada, né? Outra questão também é a falta de perspectiva, é o desemprego. Esse momento que a gente está vivendo da pandemia tem gerado muito essa angústia em muitas pessoas, em muitos jovens, né? De o que vai acontecer. E as pessoas acabam até adoecendo mais pelo medo, né, do que pela própria doença, pela própria pandemia. Além dessas cobranças sociais, nós temos também um outro aspecto, que a ciência vem trazendo como um transtorno mental, que na verdade é a culpa, é um gatilho terrível para o suicídio, o remorso, o fracasso, a angústia, a ansiedade, o medo, a depressão, que também já aumentou em números assim enormes durante a pandemia, a síndrome do pânico. Aí você fala assim, precisa ir no psiquiatra. Ah, mas eu não sou maluco. O preconceito também ainda de procurar uma ajuda médica, de procurar uma ajuda terapêutica, é fundamental. Então, todos esses aspectos acabam fazendo com que as pessoas não encontrem outra solução. E a gente, às vezes, quando a pessoa está com depressão, eu estou falando por mim, né? Mas quantos de nós não falam assim para a pessoa? Levanta dessa cama, sai daí, sai desse quarto. É o que ele mais quer fazer, mas não consegue. Durante essas pesquisas, eu fui vendo casos de depressão. O que a depressão faz com o ser humano é terrível. Tem também uma outra corrente que diz que é falta de Deus. Com certeza também, né? Porque se a gente crê numa força maior, no amor, na bondade, na misericórdia, a gente não atenta contra a vida. Embora todos nós possamos ter algum momento um pensamento autodestruidor, até mesmo por viver uma dor, uma tensão. Muitos de nós, inclusive, acho que quando eu falei do sentido da vida eu falei isso, buscou a doutrina espírita por conta da dor. E se não tivesse encontrado acolhida, talvez tivesse buscado os caminhos mesmo do autoextermínio, né? Então, a gente tem que ter muito esses cuidados. Um outro mito que envolve o suicídio é cão que late não morde. Nesse caso, gente, ele late e morde. Não se aplica. Geralmente sinaliza. E quem tenta o suicídio e quem consegue suicidar-se, às vezes já tentou várias vezes, por várias formas. E esses relatos, assim, tem muitos por aí. E quando a gente escuta alguém assim, eu preferia estar morto, eu preferia não estar nessa vida, eu não estou aguentando mais, sinal amarelo. Sinal amarelo, porque nós podemos estar perto, não estou dizendo que todas as pessoas que façam esse tipo de reclamação, não é isso.
mas é um sinal amarelo porque essa pessoa pode estar precisando de um grande acolhimento e ela não está encontrando, mas ela está sinalizando. Então, a gente tem que parar um pouquinho, né? Parar para prestar atenção no outro. A gente tem que parar, esse desenvolvimento da empatia, né? De entender o que o outro está vivendo. Mas, e aí a gente fala assim, o suicida é um covarde. Eu vou perguntar, ele é um covarde ou é um corajoso? Porque, na verdade, uma pessoa que tem uma dor psíquica insuportável, ela já não aguenta mais, ela não tem mais forças, ela não aguenta mais sofrer, ela não aguenta mais sentir essa dor. Então, e talvez por ter tido perdas sucessivas de existências que foram deixando a mente vulnerável por traumas do passado e de vidas passadas, pode ser um espírito que seja recorrente em suicídios de outras vidas, né? Então, a gente tem que analisar. Mas como é que a gente consegue entender um comportamento suicida, né? E é muito difícil, porque é possível que o comportamento suicida permeie nossa vida, não nós, mas as pessoas que estão em volta de nós, muitas vezes, e a gente não percebe. E esse comportamento ele tem se intensificado nessa vida moderna, contemporânea. E esse número, que aí foi a coisa que mais me alarmou, tem sido muito grande entre os jovens. Já, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas já é a segunda causa de morte entre 13 e 29 anos. Só perde para o acidente de carro. Aí eu fico pensando, gente, aos 13 anos, aos 15 anos, e aí, o que está acontecendo? Como é que a gente identifica? O que a gente vai fazer? Quando eu falei aqui, será que é falta de Deus? Nós levamos, às vezes, nossos filhos, né, aqueles que fazem parte da nossa família, para um mundo de muita materialidade. E a gente vai ensinando tudo, a gente expõe as crianças muito hoje em dia nas redes sociais, a gente veste as crianças como adultos. Quando ele é pequeno, eu não sei nem com quantos anos, né, a criança ganha um celular. Eu não sei nem se é a criança que ganha celular ou se é o celular que ganha a criança. Mas a criança, às vezes, não sabe nem falar, mas já está lá com o dedinho assim, né? E num mundo que está aberto para muitas informações. E eu já li vários artigos e existe alguma divergência em alguns pesquisadores que uma criança com menos de 8 anos não deveria ter acesso já nem a telefone celular, nem a iPod, nem a internet sim, mas só no sentido pedagógico. Até porque nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, muitos estão estudando assim, né, remotamente. Mas o que a gente tem, o que a gente pode fazer? Impor limites, né, gente? Tem que ter hora para usar o celular, tem que ter hora para ficar na internet, tem que ter hora para ficar no joguinho. Nós não podemos permitir o celular na mesa na hora do jantar, na hora do almoço. É difícil? É, mas a gente tem que começar a dizer esses nãos, porque a gente não prepara, né, os filhos para a vida, porque eu não estou dizendo que todos nós, né? Mas a gente vai criando o filho dentro de uma bolha de proteção, né, dentro de uma redoma, e aí a gente não diz a ele, olha, o mundo vai te trazer frustração, você não vai conseguir realizar todos os seus sonhos, mas tudo bem, vão surgir outros sonhos e você vai realizar outras situações, vão aparecer outros caminhos e eu vou estar aqui para te ajudar. Se você cair, levanta e continua, a vida é feita dessas intempéries. Não. Hoje em dia, a maioria dos jovens, eles não escutam não. E não são preparados para perda, para dor, para frustração, para morte. Então, quando eles chegam aos 15, 16 anos e são assolados por uma dificuldade, por uma frustração, eles surtam. E aí os pensamentos começam a ganhar vulto, eles começam a ter esses pensamentos de suicida povoando a mente. E isso é um trabalho de todos nós. Da família, da escola, da casa espírita, da evangelização, da mocidade. Porque quando a gente traz uma criança para a evangelização, quando a gente traz um jovem para a mocidade,
e a gente diz a ele que a vida não termina com o fim do corpo físico e que há outras oportunidades e que se a gente errar, nós vamos também conseguir outras oportunidades e que a oportunidade de estar no planeta encarnado é rara e é bela. E aí você começa a preparar eles para terem fé, para desenvolver a fé, porque a gente nasce com ela. E a doutrina espírita tem, assim, um arcabouço enorme que pode propiciar tudo isso. Porque, meus amigos, o quarto não é mais o lugar mais seguro para os nossos filhos. Porque eles estão de frente para uma tela que tem infinitas possibilidades, inúmeras informações que talvez eles não estejam preparados para receber. E aí a gente pergunta assim, mas e é difícil isso? Quem diz é a psiquiatria e a psicopedagogia também diz muito isso. É muito difícil a gente identificar esse tipo de comportamento, porque é uma fase também, no caso dos jovens, de mudança. Então você não sabe dizer que tipo de mudança está tendo aí. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas em 2017, né, nas redes sociais, tinha um jogo que chamava-se Baleia Azul. E esse jogo, a última etapa era o suicídio. Tinha também a boneca Momo, e no final de 2018, um menino em Recife, de 9 anos, se pendurou numa árvore por conta desse jogo, dessa boneca Momo, que era pelo WhatsApp. E quando o pai chegou, era tarde demais. Então, qual é a recomendação? A recomendação é que a gente converse, limite. E os pais, hoje em dia a gente fala assim, né? A gente que ensina tecnologia para eles, não, eles é que ensinam para a gente, porque eles dominam essas coisas, mas nós temos que aprender, até mesmo para poder ver o que eles estão fazendo, o que eles estão vendo. Porque esse número de suicídio entre 13 e 29 anos, já ser a segunda causa de morte, eu acho um número muito alarmante. E tem criança também, né? Que está se jogando até dos prédios. E um outro aspecto que é muito complexo e que também leva a muito suicídio é o bullying na internet. Aí a gente vai falar assim, mas eu também sofri o bullying. Eu não sei se você lembra, Denise, mas eu tinha pavor, porque era um bullying, né? Era assim, pessoal de Piraí, não sei se conhece, mas quem deve até conhecer, porque era muito famoso, né? Bel Prato, lembra disso? Da Bel Prato, que tinha aqui em Barra, e todo mundo ficava para mim, Bel, eu tinha um horror daquilo. Era um bullying. Mas o bullying, né, gente? A gente vivia assim, era o nosso grupinho do colégio, o grupo do bairro, né? Hoje não. Hoje ele é cyberbullying. Né? Ele está exposto na internet, ele está exposto para o mundo. A Associação de Psiquiatria da América Latina, ela lançou uma campanha no ano passado, onde ela fez um alerta com 10 procedimentos, 10 sinais. Eu vou ler rapidinho para a gente poder ficar um pouquinho a par, principalmente desse aspecto, porque eu sei que vocês também trabalham com crianças e adolescentes aí, né? A adolescência é um período de grandes transformações. É preciso estar atento e observar as mudanças drásticas de comportamento e abrir espaço para o diálogo. Quando identificar que algo não está bem com o adolescente, evite julgamentos e comparações. Ao invés disso, tenha um comportamento acolhedor, demonstre empatia, interesse e disponibilidade em ouvir o que está incomodando. Comportamentos de total isolamento social devem ser observados com muito cuidado. Não o isolamento da pandemia, né, gente? É quando eles se isolam, eles vivem muito no mundo do quarto, né? O mau rendimento escolar também pode ser outro indicador que algo não vai bem. Às vezes, o adolescente pode manter um bom rendimento escolar, mas apresentar problemas comportamentais. Advertências, suspensões, envolvimento em briga, desrespeito ao professor e outros membros do corpo pedagógico pode ser um sinal de que algo não vai bem com esse adolescente. O uso de drogas lícitas e ilícitas deve ser observado e, às vezes, até o pai e a mãe estão sendo coniventes com isso. Automutilação. Ameaça ou tentativa de suicídio devem ser levados a sério, nunca encarados como forma de chamar a atenção. Nesses casos, o especialista deve ser consultado com urgência. Eu tive no meu grupo de mocidade no centro 3 jovens que se automutilavam. A menina arrancava os cabelos aqui da cabeça. Ela chegou a ter uma pelada aqui, de tanto que ela arrancava, ela não conseguia controlar. Uma outra menina se cortava com gilete na perna.
E o menino, eu comecei a perceber o menino porque ele começou a ir muito no grupo, no verão, de casaco de moletom, sempre de blusa de manga comprida. E um dia eu fui fazer uma atividade, quando eu puxei, não puxei de propósito, quando eu puxei o braço, porque eles estavam vendados, eu levantei a camisa e eu vi que ele estava com a coisa toda cortada, o braço. Psiquiatra e psicólogo ajuda importante. Eu acho importantíssimo e tem gente que às vezes ainda é um pouquinho resistente a isso, achando que vai traumatizar o filho. Não, muito pelo contrário, vai ajudar. E tratamento e medicação só com orientação médica. Nós não podemos medicar nossos filhos, nem porque o filho do vizinho, o filho do amigo está tomando determinado tipo de medicação. Não. E falar sobre o suicídio também é a melhor escolha. Tem que escutar, tem que conversar. Eu estou falando aqui, intensificando mais em cima do jovem, porque eu acho esses números muito perigosos, né? O André Trigueiro, ele escreveu um livro que chama-se Viver é a Melhor Opção, e lá ele fala muito sobre o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho voluntário, que nasceu, na verdade, em Londres e no Brasil em 1962, e hoje já conta com mais de 3.000 voluntários, e que eles atendem o telefone carinhosamente, como vai você? E isso tem ajudado muita gente. Quando eu fiz uma palestra, né, falando também sobre o suicídio, e eu citei o CVV, uma senhora que havia levado a neta na palestra, a neta com 15 anos, ela foi logo depois lá na loja me procurar e perguntou, falou para mim assim, Bel, quando eu saí, a minha neta falou para mim que já havia ligado para o CVV, e ela falou para mim, eu nunca imaginei. Quer dizer, a gente não sabe o que passa com os nossos filhos, né? E a gente vai buscando esses recursos na casa espírita, não importa onde, mas a gente tem que buscar essa ajuda, a gente tem que buscar essa acolhida, a gente tem que ser esse agente preventivo para evitar, né? Nós que temos a convicção na reencarnação e de que nós vamos retornar, a gente sabe do sofrimento que é para um espírito quando ele vai embora pelas vias do suicídio, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 5, no item 15, ele vai dizer que nós somos os construtores dos nossos destinos, né? E que à nossa frente se desdobra as consequências das escolhas que a gente faz hoje. E quando a gente se movimenta na direção contrária, né, da espiritualidade, ela também vem nos intuir. E aí a gente vai vendo lá na questão 459, quando Kardec fala assim, os espíritos influenciam nossos pensamentos muito mais do que imagina, quando muitas das vezes, muito ordinário, é eles que vos dirigem. Então, com o que nós estamos sintonizando, né? Olha a importância do evangelho no lar. A gente, né, o cotidiano faz a gente ir abarcando ao longo do dia, às vezes, pensamentos tóxicos, né, situações que a gente vive, e isso vai fazendo com que a gente fique, às vezes, irritado, estressado, e a gente leva isso para dentro de casa. Então, quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, a gente faz uma faxina vibratória. E participam todos, e todos ficam um pouco mais blindados desse tipo de pensamento. E como Deus, né, é soberanamente justo e bom e misericordioso, ele vai dizer também que os suicidas, mesmo depois, eles vão ser recolhidos em colônias, vão sofrer, vão, mas vão ser recolhidos, vão ser acolhidos e vão ter outras oportunidades. Né? Porque a meta do sentido da vida é nascer, morrer, renascer e progredir sempre, né? Tal é a lei. E é nessas situações, e quanto mais a gente fala, outro dia até aconteceu uma situação muito interessante, que não foi até antes da pandemia, a gente falando sobre isso, e falando assim, mas muitos suicidas que estão no plano espiritual, em colônias de refazimento, eles vêm nas casas espíritas ouvir essas palestras para poderem se refazer e também se libertar desse pensamento recorrente, né? E a Organização Mundial de Saúde, quando ela resolveu que nós deveríamos, né, todo mundo deveria falar muito do suicídio, ela criou no dia 10 de setembro, né, como o dia de prevenção ao suicídio, por isso Setembro Amarelo. E a maioria das casas espíritas falam
do Setembro Amarelo em setembro, mas eu acho que é um tema que a gente tem que falar sempre, principalmente com jovens, né? E buscar apoio em Jesus, buscar apoio na doutrina, buscar apoio aonde for. A gente tem que estar aberto para receber. Nós que já estamos assim um pouco mais na frente da caminhada, eu digo na frente cronologicamente, né? Não em termos de evolução. A gente tem que estar aberto para receber, para parar e ouvir de fato o outro, porque a espiritualidade também encaminha essas pessoas para que a gente possa acolher e evitar, ajudar a evitar, né, que as pessoas rompam a barreira da vida pelo autoextermínio, que é muito terrível. Eu tenho uma pessoa muito conhecida minha, e aqui não é nenhuma crítica, mas o filho, né, cometeu suicídio tem um pouco mais de um ano, acho que não tem pouco, não, vai fazer um ano agora em novembro. E na missa de sétimo dia eu fui até para poder dar um abraço nela, porque no dia que aconteceu isso eu não estava em Barra. E eu fiquei com vontade de tirá-la de dentro da igreja, levá-la para fora e falar para ela que não era nada daquilo, porque a condução da fala da pessoa que estava ministrando a missa era de jogando a culpa em cima da família. A família tem a sua responsabilidade? Tem, mas naquele momento não era isso que ela precisava ouvir. Muito pelo contrário, ela precisava de consolo, porque, como, né, eu disse no começo, naquela frase, quem mata quem quando o suicídio acontece? Porque morre aquele ente querido, mas a família fica muito destroçada também, não só a família como amigos, porque todo mundo acaba se culpando e falando como é que eu não percebi, né? Ninguém é culpado. A verdade é que ninguém é culpado. Então, o que a gente pode fazer é usar Jesus como nosso exemplo máximo, é servir. E nem aquela frase que Gandhi diz isso, né? Gandhi diz que se todos os livros, se toda a Bíblia se perdesse, todos os evangelhos se perdessem, o sermão da montanha só ficasse, a humanidade estaria salva, né? Então, vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Porque tudo passa, assim como essa situação que a gente está vivendo nesse momento, mas a gente tem que atentar, porque por conta desse isolamento social, a depressão cresceu a níveis grandes e o suicídio também. Eu hoje li uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que a pesquisa sobre o suicídio cresceu 43%, mas também cresceu a pesquisa da onde buscar ajuda. Então, isso pode trazer, né, um pouquinho de equilíbrio. E a gente, para finalizar, porque já está dando a nossa hora aqui, nessa jornada de recuperação nossa, de todos os espíritos que estão aqui na Terra, nós precisamos silenciar, né? Ouvir os nossos corações, porque a fala, uma palavra, um gatilho pode transformar a vida, né, de todas as outras pessoas que estão vivendo hoje momentos difíceis, momentos de dor por perda de entes queridos. O mais difícil dessa situação, e tem algumas pessoas que estão com depressão por causa disso, é de perder o ente querido e a gente não pode nem dar um abraço, né, um consolo nesse momento. Então, que nós possamos, né, vibrar, emitir as nossas melhores vibrações para todos esses que estão sofrendo, e nesse momento vamos recolher os nossos pensamentos e sentimentos em torno desse que é o nosso Mestre Jesus e agradecer essa oportunidade de podermos estar juntos, mesmo que remotamente, em seu nome, buscando sempre o amparo da espiritualidade, que as vibrações de luz, de amor e de paz possam chegar a todos os seres do universo, que Maria possa envolver com seu manto de luz a todos esses que nesse momento sofrem alguma dor, por aqueles que estão na linha de frente dos hospitais, que estão na linha de frente de outros trabalhos para nos servir,
que nós possamos vibrar por todos esses que também partiram, que estão partindo, independente do problema da pandemia, mas que nem estão partindo, esses familiares que estão vivendo esse momento de meia solidão, vamos dizer assim, e que o Mestre Jesus possa estar sempre presente, emitindo todo esse amor, todo esse amparo, todo esse acolhimento, para que todos possam se refazer e seguir na jornada a caminho da luz. E assim, na certeza do amparo dos amigos espirituais, da presença de todos vocês aqui, nós encerramos esse nosso encontro com o nosso muito obrigada e que assim seja.